muito obrigado por vir aqui essa manhã nesse lugar histórico, não só histórico, mas na história da Faculdade de Filosofia e de Ciências Humanas, mas também por próprio Núcleo de Estudos da Violência, que faz uns poucos anos que nós estamos aqui nos relatórios com o nosso Augusto Paulista, o Relatório Nacional de Direitos Humanos. Eu só queria dizer simplesmente que desde o momento que nós nos vimos confrontados com o projeto da PEC 171, nós em São Paulo ficamos muito contentes de ouvir as manifestações de Gilberto Vargas, uma comissão mista no Congresso sobre essa tentativa de retrocesso, que é retrocesso constitucional, retrocesso dos direitos humanos das crianças e adolescentes, que é a PEC 171. Desde o primeiro momento, em contato com a Angélica Goulart, que está aqui, que além de ser secretária da promoção dos direitos da criança e adolescente, é a presidente do CONANDA, o que aumenta o peso do simbolismo da presença dela. Desde os primeiros contatos nossos, em nome do Núcleo de Estudos da Violência, com o Sérgio Adorno, que é o nosso coordenador, mas tem um compromisso acadêmico, universitário, e pede desculpas por não estar aqui. O núcleo, a ideia do núcleo de fazer esse diálogo com o ministro Beto Vargas em torno dessa questão, uma conversa sobre como fazer barrar esse retrocesso, essa iniciativa que quer impor à sociedade brasileira um item de uma agenda conservadora e de direita que nós pensávamos que tivesse sido barrada através de todos os governos depois do fim da ditadura, mas não foi. Então o ministro imediatamente concordou em fazermos essa conversa organizada e depois em seguida também tomou a dianteira em termos de convidar todos os antigos titulares das pastas de direitos humanos dos governos de Henrique Lula e ele próprio para uma reunião que vai seguir a essa e o lançamento de uma carta assinada por todos os ministros, justamente mostrando o repúdio a essa PEC e demonstrando a disposição dos seus predecessores de estarmos juntos no enfrentamento dessa PEC. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao ministro e, em seguida, eu irei nomeando todos os amigos e todas as ilustres presenças que estão aqui na minha frente, que eu estou olhando. Para eu não fazer confusão, eu tenho uma lista. Então, depois que o ministro falar, depois nós faremos uma lista de oradores, nós fazemos um apelo, Funari, como foi no ato magnífico da Faculdade de Direito na segunda-feira, o Oscar estava lá, muita gente estava lá, os oradores tinham 3 minutos. Claro que esses 3 minutos podem se transformar em 4, mas não pode ir muito além disso, porque senão não vamos ouvir um número expressivo dos que estão aqui presentes. Por favor, ministro. Bom dia a todos e todas. Que prazer estar aqui com vocês. Eu queria cumprimentar todas as pessoas que aqui estão. Cumprimentando o Paulo Sérgio Pinheiro, a professora Secádia, a Angélica, nossa presidente do Comando e secretária de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos. Eu queria cumprimentar também aqui os parlamentares presentes, o deputado Paulo Teixeira, o deputado federal, o deputado estadual Carlos Zedro, o deputado federal Leonardo Miranda, que hoje é, inclusive, secretário estadual de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania do Governo de Minas. Eu queria saudar também a
presidente da Fundação Casa, do Vinícius de Janela, enfim, a todos os representantes de entidades, dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil aqui presentes, os jornalistas, enfim, a todos e todas aqui presentes. Eu creio que se olharmos a construção dos direitos humanos dentro de uma visão de processo histórico, nós vamos considerar que necessariamente a história nunca é um processo linear, ela é sujeita a momentos em que a gente tem avanços, mas ela também corre o risco de sofrer repulso em determinadas conjunturas. E eu acredito que no Brasil se construiu toda uma afirmação dos direitos humanos, em geral, principalmente no processo de redemocratização e com a Constituição de 1988, onde a sociedade brasileira, na Constituição, na legislação infraconstitucional que a seguiu, nós construímos um largo processo de afirmação dos direitos humanos. E também, seguindo todas as convenções internacionais, escrevemos na Constituição e na legislação infraconstitucional toda uma política de proteção integral à criança e ao adolescente. Isso foi uma conquista civilizatória, uma conquista, eu diria, civilizatória da sociedade brasileira. E acredito que hoje nós corremos o risco de, se formos muito ativos, nós corremos o risco de vivermos um desses momentos dentro de um processo histórico que não é linear, correndo o risco de sofrer repulso. Acho que é muito preocupante. Aliás, nesse trem histórico que nós estamos, apesar do Paulo Sérgio, é muito preocupante a gente, inclusive nos dias atuais, ouvir vozes que propugnam o retorno à ditadura. Já demonstra que a consciência democrática não está totalmente consolidada na sociedade brasileira. É muito preocupante quando a gente assiste iniciativas legislativas que não são novidade, a rigor. Não são novidade. Falávamos há pouco, o Mário dizia que desde 91, na sua experiência legislativa, todos os anos vivenciou, tinha todos os anos propostas para reduzir a maioridade penal. Mas nunca tínhamos tido uma proposta aprovada na sua admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É a primeira vez em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados admite o trâmite de uma matéria que propõe, uma emenda constitucional que propõe a redução da maioridade penal. É evidente que nós temos que fazer um debate legítimo de preocupações que a sociedade tenha em torno da violência, da criminalidade. Temos que fazer esse debate de forma por inteiro e não com elementos mistificadores. Temos que fazer esse debate, inclusive discutindo qual é a parcela da sociedade brasileira que é mais vítima da violência e da criminalidade, quem são os setores sociais que mais sofrem com isso. Todo esse debate é muito legítimo. Entretanto, a nosso ver, soluções que são apresentadas como milagrosas, que parte do pressuposto que somente reduzindo a maioridade penal nós resolveremos essas situações, elas são mais do que soluções milagrosas que não conseguirão entregar aquilo que prometem. Elas são, inclusive, posições que farão com que esses problemas que uma parcela da população pretende ver resolvidos possam, inclusive, se agravar. Então, eu acho que nesse debate, evidentemente, nós temos que discutir integralmente a política de proteção às crianças e adolescentes, temos que discutir o nosso sistema nacional de atendimento socioeducativo, como qualificá-lo. É um debate que depende da União, dos estados, dos municípios, da sociedade, das famílias. É um debate amplo que temos que fazer e acreditamos que há possibilidade de mobilizar energias na sociedade brasileira para enfrentarmos esse desafio. Acho que a reunião de hoje é um exemplo disso. Nós faremos, será dia 5, né? Dia 5 em Brasília também, é uma grande plenária nacional para debater essas questões. Né? Fomos informados, já tínhamos, de certa forma, acompanhado pela imprensa, a reunião que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
a reunião que aconteceu na Faculdade de Direito São Francisco, essa semana. Eu acho que são momentos como esse que a gente tem que intensificar. Então, eu queria aqui agradecer a presença de todos e todas. Nós precisamos fazer esse grande debate em defesa dos direitos da criança e dos adolescentes brasileiros, e temos que fazer esse grande debate em defesa da proteção dos direitos, esse grande debate na proteção e na defesa dos direitos humanos de forma mais geral. Eu acho que a gente tem condições de fazer isso. Eu acredito que, levando as informações adequadas às pessoas, não acredito que a sociedade brasileira vai permitir um retrocesso dessa natureza. Então, queria mais uma vez agradecer a presença de todos e todas e conclamá-los a essa grande luta que nós falávamos há pouco. Temos que fazer uma espécie de frente ampla em defesa dessa matéria. Uma frente suprapartidária, uma frente intergovernamental de todos os governos que se disponham a defender essa bandeira, uma frente interparlamentar de todas as assembleias legislativas, câmaras de vereadores, do nosso Congresso Nacional, da sociedade civil organizada. Fazer essa grande frente ampla para fazer um grande debate junto à sociedade brasileira e superarmos essas propostas mistificadoras que prometem algo que não conseguirão entregar à sociedade brasileira. Obrigado. Muito bem. Renato, começamos então a lista de oradores. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós gostaríamos de convidar para essa primeira fala a ministra Ideli Salvati. Chegou. Aqui é por ordem de chegada. Então vamos começar com o próximo. O doutor Nilmário Miranda, depois a ministra Ideli Salvati. Que a gente colocou aqui por ordem dos que tomou posse no cargo. 6 minutos, que é o tempo que os estados, você sabe, falam. Bom dia a todos e todas. Eu sempre atendi as convocações do Conselho Sérgio Pinheiro nas últimas décadas, todas elas. Eu vou exagerar para não fazer Todas isso. foram justas, todas foram. Mas olha, eu só queria chamar a atenção que o importante, o que a gente tinha decidido foi dito sobre o conteúdo. Chama a atenção que, uma coisa que o ministro Petri Vargas falou, foi a primeira vez, desde a Constituição, que uma Comissão de Justiça aprovou de admissibilidade. E, pelo que se sabe, a Comissão Especial também tem uma ampla maioria pela aprovação do conteúdo, da redução. Mas não vejo isso como uma coisa isolada, Paulo Sérgio. Isso, eu acho que é um começo de um desmonte do Estatuto da Criança e Adolescente. É um conjunto de propostas da mesma origem. Depois, talvez, a Angélica podia até informar isso. São muitas, é um desmonte. Também não é só na área da criança e adolescente. Tem um projeto para derrubar o desarmamento, o Estatuto de Desarmamento, e transformá-lo em nada, poli. Há um projeto, o 215, a PEC 215, que é as demarcações de terra indígena, que é muito mais que isso, que, na verdade, desconstitui os povos indígenas, desconstitui como tripé da nacionalidade nossa, do projeto de nação nosso. Está associado também a essa coisa da CLT, do desmonte de conquistas, que antecede a própria Constituição brasileira de 88, que é a melhor da sua história. Não é uma coisa isolada. Então, eu acredito que é um momento, por isso Paulo Sérgio, mais uma vez, tem essa
ele com o ministro Pepe Vargas, essa iniciativa de chamar todos. E aí tem que ser na nossa tradição, na melhor tradição. É suprapartidário, todos os poderes da República, todo o país, a juventude, é fundamental a juventude, a gente trabalhar com a juventude, trazê-la para esse debate, para impedir que isso ocorra. A sociedade é muito forte. Estava dizendo para a moça da TV Cultura, uma mineira que me entrevistou ali, que uma das boas surpresas minhas em 1985, quando fazíamos aquele trabalho de emendas populares para a Constituição, foram tão importantes no seu que é, aqui o impressionante surgimento das emendas que deram origem aos artigos dos direitos da criança e adolescente. Eu falo que é a mais espetacular ruptura da história brasileira. Foram 5 milhões de assinaturas. Ninguém sabe de onde surgiu, mas a gente sabe que foram de milhares de organizações que eram um pouco conhecidas, invisíveis. A gente achava que a emenda da mulher ou da reforma agrária teria mais assinaturas, foi da criança e adolescente. Então existe essa força dentro da sociedade. É hora de trazê-la à tona, novamente, para guardar todas as experiências desse período histórico que se passou de lá até aqui. Mas há forças no país que são capazes de se opor até mesmo essa maioria circunstancial, esse bloco revanchista, conservador, reacionário, que quer fazer um desmonte, não é só do ego, das principais conquistas da nossa Constituição. É assim que nós temos que tratar, sempre com esse, superando diferenças partidárias, superando embates, que são comuns, mas vamos replicar. A melhor tradição dos direitos humanos é essa. É a luta suprapartidária, envolver toda a sociedade em torno de conquistas civilizatórias, não é isso? Mais uma vez, Paulo Sérgio, você me convocou, eu estou aqui. Obrigado. Eu acho que eu tenho que dizer alguns nomes. Meu amigo Rubens Naves, quem eu mencionar, por favor, dê um sinal, assim, você levanta. Ele foi presidente da Fundação Abrim, Save the Children, e atualmente é conselheiro. E depois você vai ser chamado para falar, não agora. Só vou depois. Desculpa. Eu queria também citar o senador Zé Luiz Del Roio. Onde está o Del Roio? O Del Roio, que foi um dos pilares do trabalho da Comissão Nacional de Verdade, quer dizer, a responsabilidade não é dele, somos nós, mas ele ajudou bastante. Eu agradeço ele estar aqui. Eu queria citar também a Janaína Romirim, da Rede de Justiça Criminal, Juliana Santos, Instituto de Defesa. Desculpe, a Janaína, onde está? A Juliana Santos, do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. O Padre Jaime, nosso companheiro da Sociedade de Santos Mártires. Depois o deputado estadual Carlos Bezerra Júnior, que justamente organizou uma audiência pública começando essa campanha contra a PEC 171. A Beatriz Miranda, do Sou da Paz, a Beatriz. O Carlos Eduardo Magalhães, companheiro da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. O Ivan Marques, da Sou da Paz. O Ivan. A Marina Dias, onde está a Marina? A Marina também, que colaborou fortemente nas recomendações da Comissão de Justiça e Paz, quer dizer, ela não é responsável pelo resultado, mas ela colaborou bastante. É isso, eu vou parar por aqui depois. O desembargador Antônio Carlos Madeira, companheiro da Comissão de Justiça e Paz. Eu também devia ter nomeado as duas ministras que estão aqui, a ministra Denise Salvar, e a ministra Maria do Rosário. Muito obrigado por estar aqui. O Oscar Vilhena Vieira, que está aqui, fundador da Conectas, hoje diretor da Direito FGV. Obrigado por ter vindo. Então eu vou parar no Oscar e você tem a palavra.
Obrigado. Vou passar aqui uma palavra. Agradecemos então a palavra do deputado ministro Vilmar Miranda e vamos passar a palavra então para a ministra Ideli Salvati. 3 minutos. Agora já está preparado. Maria do Rosário se escapou porque ela não coube no elevador. Mas eu queria dar meu muito bom dia a todos, a todas aqui presentes, saudar, né, o nosso ministro Pepe, nossa querida Angélica, o nosso querido Paulo Sérgio, a doutora Nancy, e dizer que acho que foi extremamente oportuna esta iniciativa de estarmos todos reunidos neste dia 30 de abril. Oportuno porque, como disse o Nilmário, nós temos que contextualizar esta ofensiva aos direitos garantidos na Constituição brasileira das nossas crianças e adolescentes que estão sendo profundamente atacados através desta PEC, que tem um número simbólico. Só pelo número a gente já deveria, né, ter assim um pé, se não todos os pés atrás, né? Uma PEC que tem o número 171, ela por si só não pode ser boa coisa, né? É realmente, o Pepe terminou de dizer ali, é um estelionato contra a dignidade e os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas é em termos da contextualização mesmo. Nós estamos num processo de profundo ataque aos direitos de cidadania no nosso país. A lista que o Nilmário relatou aqui são os direitos e a dignidade indígena, o direito dos trabalhadores, né, com a ofensiva da questão da terceirização, questão do desarmamento, ou seja, há no Congresso Nacional, de forma muito especial, o Estatuto da Família, né? O pessoal brinca que tem lá os 5 Bs, né? Tem os 5 Bs. É o boi, é a bala, é a Bíblia, tem mais um B? Não, mas são 5, porque o quinto é o business. Né? O quinto é o business, mas tem mais um ainda, tem ainda um outro B. Né? Os bancos. Se não tiver, se não tem, deveria ter. Não, mas são 5. Eu agora me falhou aqui, mas são 5 Bs. E então, esta situação, se nós não tivermos a capacidade de reagir, é claro que cada uma das questões tem uma rede, tem um conjunto de entidades, de personalidades que se mobilizam, mas todos nós temos que ter um entendimento de que é uma ofensiva conservadora e uma ofensiva para retirar direitos, que nos custou muito caro, custou vidas, custou sofrimento, custou muita organização, entende, na sociedade brasileira para a gente poder alcançar. Então, ao mesmo tempo que saúdo a iniciativa, as personalidades que aqui se encontram, as entidades, a presença, né, dos ministros, ex-ministros, ainda nós temos que ter a capacidade de interagir, né, nos articularmos com o que vai acontecer amanhã, no 1º de maio, né, que mais do que nunca o 1º de maio tem razão de ser amanhã, com as manifestações, entende, por conta da terceirização, e estarmos articulados com todas as outras ofensivas que estão, né, sendo postas como um desafio para nós que defendemos a democracia, defendemos o respeito à dignidade humana, à cidadania no nosso país. Então, Paulo Sérgio, e ainda fazemos isto num local emblemático, né? Aqui na Maria Antônia. Eu quero dizer para vocês que para mim foi uma grande emoção adentrar este prédio. Tem uma muito obrigado. Simbologia de...
o Renato me diz para nomear outros nomes. A Olaya Nashiro, que é a doutora pela London School of Economics, também foi nossa aluna. E ela está no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O companheiro Anivaldo Padilha, também vou usar o que eu falei sobre o Del Arroio e sobre a Marina também. Não só ele foi o coordenador justamente do grupo de trabalho sobre a Igreja de Itanha. Que todos podem consultar no magnífico site da CNV, está lá tudo que ele... E a Lucy Buff também, vou falar, Lucy, que também coordenou junto com o Anivaldo o mesmo tema na CNV. O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a Gorete Marques, que está ali, também nossa antiga aluna, doutoranda, a Hugo Leonardo, do Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, Hugo Leonardo, e também o Instituto Alana. Quem está pelo Instituto Alana? Por favor, diga seu nome. Érica Pisanesi. Muito obrigado. Pronto, Renato. Depois continue. Agradecemos então a palavra da ministra Edeli Salvati e gostaríamos de então convidar a ministra Maria Rosana. Obrigada. 3 minutos. O Eduardo Cunha tem me dado 4. Bem, eu quero cumprimentar a ministra Vargas e agradecer o convite. Nós estamos mobilizados aqui pela Secretaria de Direitos Humanos, que é uma conquista também da democracia. Eu quero cumprimentar Paulo Sérgio, porque ele nos mobiliza, criou quase que praticamente um fórum, e para nós é muitíssimo importante. Nós temos uma gratidão e reconhecimento do Paulo Sérgio pelo seu trabalho internacional. Hoje, quando a gente observa os resultados nefastos, um povo que vivencia o naufrágio, nós buscamos nas suas recomendações no âmbito das Nações Unidas como tudo isso poderia, com fôlego, ter sido evitado e como as guerras não têm, enfim, nenhuma lógica de serem incentivadas pelas nações desenvolvidas do globo. Eu quero cumprimentar a Angélica, a doutora Nancy Gardia, o Nilmário e a Edeli, abraçar todos vocês. Enfim, eu estou hoje também aqui compartilhando uma nova função. Meu colega Paulo Teixeira, que eu quero cumprimentar, meu colega deputado federal, porque nós estamos fazendo, Rubinho, um enfrentamento in loco no Congresso Nacional. E o que eu quero referir é que talvez essa semana, Paulo, faleceu a Inês Etienne Romeu. Ela que sobreviveu à Casa da Morte, ela que contou talvez aquilo que a gente sabe do que aconteceu lá dentro. Mas os meios de comunicação, e eu aproveito para dialogar com vocês também, que são jornalistas, que são comunicadores, enfim, no próprio Congresso Nacional, a não ser uma lembrança ou outra, Paulo, que fizemos, isso não aconteceu como um destaque de alguém que sobreviveu 44 anos após as tentativas de homicídio, a tortura mais bárbara entre as pessoas que a sofreram no período da ditadura militar. Porque talvez no período atual as coisas importantes estejam sumindo e surja no plenário da Câmara cada vez mais a lógica do direito penal, que Paulo tem feito vários pronunciamentos contra isso. Todo dia, toda sessão, nós estamos, desembargador, marcados por novos tipos, o aprofundamento de tipos e pela precarização e o desmonte de princípios constitucionais. O que está colocado aqui na redução da maioridade penal é um ataque frontal aos direitos e garantias individuais. E nós enfrentamos este debate no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, que deveria ser a guardiã da Constituição no âmbito da Câmara dos Deputados. Portanto, eu quero concordar com o Nilmário, no que eu ouvi, com o Edeli aqui, quando referem que a admissibilidade de tramitação desta emenda é em si a precarização dos direitos e garantias individuais, que começam a ser desmontados pela infância brasileira. Não apenas naquilo que, enfim, compõe a Constituição no âmbito do artigo 5º dos direitos e garantias individuais,
mas também no artigo 227 e 228. Porque ali está claramente instituído a responsabilidade do Estado brasileiro com a proteção integral e com colocar a salvo da crueldade, da negligência e da violência as crianças e os adolescentes. Isso está sendo rasgado, destruído, porque há um sentimento dentro do parlamento de vingança, um sentimento de ódio, e que, ao tomar conta do parlamento, e eu concluo dizendo isso, ao tomar conta do parlamento, lamentavelmente, não nasce apenas ali dentro, mas está sendo produzido e reproduzido ali dentro, dialogando com um sentimento autoritário que precisa ser enfrentado na cultura presente na sociedade brasileira atual. São movimentos que se organizam. E se os direitos humanos são universais e indivisíveis, a sua luta também deve ser. E, portanto, nós devemos estar organizados na defesa da Constituição e na defesa dos direitos humanos. Então, muito obrigada, Paulo Sérgio. Nós continuaremos fazendo a nossa resistência em todos os lugares, mas com a força da sociedade civil, ela se transforma em algo mais real e possível de alcançarmos vitória por aqueles que não têm a possibilidade de chegar dentro dos poderes e dizer da sua voz. Por isso a Secretaria de Direitos Humanos também está de parabéns por este momento. Aliás, da outra vez que estivemos juntos, conquistamos, né, embalados, eu acho que pelo pronunciamento que eu queria destacar aqui do Zé Gregório, que é fundamental para nós também, uma homenagem a ele, que é o primeiro dos nossos representantes nessa pasta no âmbito governamental no período democrático. Nós conquistamos a Comissão Nacional da Verdade, que é um trabalho que concluiu uma etapa e que projeta para o futuro o que nós vamos fazer, em termos de revisão da lei de anistia e de aprofundamento, do meu ponto de vista, da verdade e memória no Brasil. Mas, cada momento, a ênfase em uma causa. Nós hoje estamos aqui em defesa das crianças e adolescentes, com a capacidade de nos unirmos novamente para oferecermos ao Brasil o nosso empenho e unidade pelos direitos humanos. Obrigada. Muito bem. Eu queria mencionar a companheira Maria Inês Birrambá. Canta, Maria Inês. A nossa companheira da Comissão de Teotônio Vilela, também a antiga dirigente da instituição de cuidado dos crianças e adolescentes em São Paulo, que foi capaz de fazer iniciativas extremamente criativas, inovadoras e respeitosas do direito. O deputado Paulo Teixeira, que já foi nomeado, mas eu também tenho o prazer de nomeá-lo, porque também convivemos na Universidade de São Paulo. O meu colega, o professor Roberto da Silva, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, André Bezerra, o presidente da Associação de Juízes para a Democracia. Onde está o André? Oi, André. Obrigado por ter vindo. Também quero mencionar a presença da ouvidoria da PM, Júlio César. Eu não sei o seu legal. O senhor é o ouvidor. Ouvidor, muito bem. Muito obrigado. Depois, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, Juliana Oliveira. Juliana. A Maria de Fátima Nassif, do CRP de São Paulo. O presidente da nossa Comissão Justiça e Paz de São Paulo, realmente a pioneira nesse enfrentamento da resistência, criada pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, Antônio Funari Filho, está aqui. Obrigado, Funari. A diretora da Human Rights Watch, Laura Canineu. Onde está a Maria Laura? Oi, Maria Laura. O Human Rights Watch publicou o primeiro relatório sobre abuso da força pelas polícias no Brasil. Se eu não erro a data, acho que foi em 1987. E a Human Rights Watch está de novo no Brasil, que é uma coisa bastante auspiciosa. A Roberta Bardi, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Roberta. Bom, Maria do Chaparei, é isso. Então, se houver outras entidades que queiram ser nomeadas, por favor, se aproximem. Eu vou pedir que só façam um sinalzinho
para minha colega Mara e ela tomará nota. Ou o colega Fred, que também está ali. Agradecemos a palavra da ministra Maria do Rosário e gostaríamos agora, para ter uma pequena palavra, a doutora Berenice Janella, presidente da Fundação Casa. Para ser absolutamente isonômico com os ex-ministros, eu vou controlar o tempo. São 3 meses. 3 minutos. Quando estiver esgotando, delicadamente, eu farei isso. Todos os ministros foram muito respeitosos. Bom, queria saudar o ministro Pepe Vargas, em seu nome saudar os demais presentes. Eu disse terça-feira no ato na São Francisco que esta emenda trouxe uma coisa boa, essa proposta de emenda trouxe uma coisa boa, que foi fazer a sociedade se mobilizar contra ela. Eu acho que isso é um ganho, porque nós estamos nos reunindo, as diversas correntes aí, defendendo que ela não seja aprovada. A minha fala, para além de todos os comentários que foram feitos, a questão da inconstitucionalidade da proposta, eu pediria a todos, que eu acho que essa é algo que nós podemos fazer, que nós precisamos mudar a opinião da sociedade brasileira. Eu tenho percebido ao longo dessas últimas semanas, eu já concedi certamente mais de 40 entrevistas e eu tenho trazido os dados do Brasil em relação aos adolescentes infratores, os dados da Fundação Casa, e acho que quando a gente expõe o problema e mostra os números, a gente começa a racionalizar o debate. E eu já vi várias pessoas que pararam e falaram: bom, eu acho que você tem razão. Então, acho que nós temos, todos nós que trabalhamos na área, temos um papel importante de esclarecer a sociedade, de que a sociedade precisa ter uma posição racional a respeito disso e não uma resposta emotiva, que é o que está acontecendo. E com isso, talvez nós consigamos também mudar a opinião dos deputados. Acho importante que a gente faça esse diálogo nas nossas casas, nos nossos grupos de amigos, nos nossos grupos de WhatsApp, porque eu acho que assim a gente vai conseguir efetivamente convencer as pessoas de que a proposta de redução da maioridade penal, ao contrário do que se fala, não vai reduzir a criminalidade, não vai resolver o problema da infância e juventude. Pelo contrário, nós vamos criminalizar ainda mais os jovens excluídos que entram nas fundações, né? Não preciso dizer aqui que quase 100% dos jovens que estão no sistema socioeducativo são jovens excluídos, que abandonaram a escola, que não tiveram acesso à educação de qualidade, à saúde minimamente decente, e são esses jovens que nós vamos agora punir mais ainda. Então, acho que estamos todos aqui reunidos, acho que é muito bacana encontrar pessoas de diversas correntes, mas acho que nós precisamos expandir o nosso horizonte e conversar com as diversas pessoas, porque eu tenho certeza que com o tempo que temos vamos conseguir mobilizar a sociedade brasileira contra essa proposta. Muito obrigada. Muito bem. Dando sequência às falas, gostaríamos de convidar agora, agradecer a doutora Berenice Janella, gostaríamos de convidar agora o deputado federal Paulo Teixeira. 3 minutos. Bom dia, eu quero cumprimentar todos, quero cumprimentar os ex-ministros, Mário Miranda e Denise Salvati, Maria do Rosário, minha colega, companheira de lutas lá no Congresso Nacional, nosso desembargador Antônio Carlos Madeiros, querido, Berenice, presidente da Fundação Casa, o Carlos Rubens Naves, também cumprimentar o Paulo Sérgio, que foi meu professor, a Nancy Cardia, o querido Pepe Vargas, nosso colega, Angélica. Esses 100 dias foram estranhos demais no Congresso Nacional e na sociedade brasileira. No Congresso Nacional, o aumento de pena, vários tipos penais foram aumentados com a ideia de que nós vamos resolver o tema da segurança pelo aumento de pena, né? Esses segmentos se esquecem que o sistema carcerário é o locus da organização da violência na sociedade brasileira, né? E o conservadorismo
e a direita tentando colocar os seus temas na agenda brasileira. Teve um sociólogo, o Vanderlei Guilherme dos Santos, que diz o seguinte: o centro político foi hegemonizado pela direita. E eu acho que esse é o tema central. Vários deputados de centro votaram pela admissibilidade da PEC da maioridade penal. O que nós temos agora é que dialogar com eles. Nós temos que chamar dentro dos partidos de centro, os partidos tradicionais que lideraram a luta pela redemocratização no Brasil, partidos progressistas. Nós temos que dialogar com eles e dizer o seguinte: nós precisamos diferenciar o que é a luta política do que são as bandeiras na sociedade brasileira. Alguns parlamentares, do meu modo de ver, estão abraçando as bandeiras da direita como forma de derrotar o governo. E nós temos que dizer, olha, temos que fazer um discernimento de como fazer o combate na oposição em relação às bandeiras que a direita colocou no colo no centro político do Brasil. Nós precisamos isolar a direita brasileira e dizer o seguinte: essas conquistas civilizatórias da sociedade brasileira não poderão ter retrocessos, senão nós vamos para a barbárie. E acho que esse é o corte que nós temos que fazer nesse momento. Eu acho que eles cometeram dois erros. Um erro foi tentar mexer da maneira que mexeram no mercado de trabalho. E aí isso teve uma reação na sociedade, que a votação foi uma vitória de pirro. Ela não permite que esse projeto evolua. E o segundo foi na maioridade penal. Nós temos que levantar a sociedade brasileira para impedir o rebaixamento da idade penal. Mas eu acho que nós temos que ir para além disso. Nós temos que fazer desse movimento um movimento que pense como aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo direitos para a infância. Em segundo lugar, como que a gente discute algo que, na minha opinião, a Constituição errou, que é a política de segurança. Na minha opinião, a Constituição recepcionou o sistema existente, principalmente reportado pelos interesses corporativos, e criamos um sistema de segurança fragmentado. E nós precisamos revisitar esse sistema e propor um sistema de segurança que diminua o sentimento de insegurança na sociedade brasileira, que acaba propugnando pelo o populismo penal e pelo encarceramento. Nós precisamos, na minha opinião, fazer desse movimento um movimento que enterre a PEC, que diminui a maioridade penal, mas também um movimento que coloque no centro do debate uma segurança cidadã. Então eu estou aqui concluindo, convocando a todos. Eu fiquei nesses 90 dias também, diz que lá vaca não reconhece bezerro, né? A Maria do Rosário um dia fez um comentário muito espirituoso para mim, falou: esse fundão do plenário só se fala em Deus, né? E não, de Deus e gente na cadeia, gente na cadeia. Bom, eu acho que nós temos, nesses 90 dias eu falei, professor Paulo Sérgio, como que nós temos que nos localizar. E ontem eu consegui um espaço na Câmara, fiz vários esforços, deram errados, eu consegui um espaço. Eu fui para o Centro de Altos Estudos, propus que o Centro de Altos Estudos liderasse um debate sobre segurança pública. Aí me colocaram como relator desse debate. Então, desde já, quero convidar todos para nós abrirmos um profundo debate em 60 dias, liderarmos um debate sobre segurança pública cidadã que possa modificar o estado das coisas no nosso país. Então, eu parabenizo a todos e termino dizendo o seguinte: quem disse aqui que não é pela via partidária que nós vamos resolver esse problema, acertou. Nós temos que fazer um trabalho suprapartidário
e um trabalho na sociedade brasileira para que a gente continue a nossa luta civilizatória e não permitamos que a barbárie domine o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu queria registrar a presença da senhora Ana Rosa Abreu, do Instituto Vladimir Herzog. Onde está? Agradecemos a palavra do deputado Paulo Teixeira e gostaríamos de convidar para tomar a palavra o deputado estadual Carlos Bezerra. Pois é. Ninguém conhece Bezerra aí, então achei meio estranho. Bom, muito bom dia a todos. Vou cumprimentar o professor Paulo Sérgio, quem agradeço o convite por estar aqui nessa manhã, uma honra. Cumprimentar a Cicadia, a Angélica, o ministro Pepe Vargas, os ministros e os ministros aqui presentes, Mário, Eli, Maria do Rosário, Tom Malheiros, uma alegria de encontrá-lo. Doutora Berenice Janela vem fazendo um brilhante trabalho à frente da Fundação Casa, colega deputado Paulo Teixeira, um dos vereadores juntos na Câmara Municipal, doutor Naves, enfim, tanta gente, Oscar Milena, Anivaldo Padilha, irmão querido, enfim, tanta gente, vou cumprimentar vocês. E uma brevíssima palavra aqui, e para não incorrer na tentação de esgotar os 3 minutos, eu pensei aqui em 2 ou 3 pontos que eu gostaria de ressaltar, talvez aqui para ressaltar mesmo. Né? Primeira questão, que eu acho importante, aliás, nós fizemos uma audiência pública na Assembleia na semana passada, que contou com grande representatividade, e o que a gente vai percebendo é que quanto mais acesso à informação qualificada as pessoas têm, mais rapidamente elas mudam de posição. Porque as pesquisas de opinião pública apontam que em torno de 90% da população é a favor da diminuição da maioridade penal. Mas quando a segunda pergunta é feita, mas o que é diminuição da maioridade penal? A maioria das pessoas não sabe exatamente do que está falando. O que as pessoas querem é uma resposta com relação aos problemas de segurança pública e essa sensação que elas têm de impunidade, que é potencializada por uma série de fatores que eu não vou aqui discutir. Mas o fato é que está comprovado mundialmente que diminuição da maioridade penal não resolve nada. E não é jogada de efeito nem canetaço do Congresso Nacional que vai resolver o problema de segurança pública do Brasil. A resposta é muito mais complexa. Demanda encontros, demanda debates, demanda uma série de outras medidas e articulações governamentais e intergovernamentais que nós todos sabemos. Outra coisa importante de ser lembrada é que nós somos um dos poucos países no mundo que encarcera a partir dos 12 anos. Porque a idade infracional no Brasil é de 12 anos. Nós temos 20 mil adolescentes no país em medidas socioeducativas de privação de liberdade. E a grande pergunta a ser feita nesse momento é mudar o destino dos autores de crimes no país, efetivamente, muda o que no quadro? A resposta nós sabemos. Ao invés de nós termos a possibilidade de recuperação de jovens e adolescentes, o que a gente vai ter é esses jovens e adolescentes adotados pela escola do crime. Mas 2 ponderações que eu faria é que as pessoas desse momento no Brasil estão sendo mobilizadas pela desinformação. A bancada da bala e as bancadas da bala que vão se multiplicando no país vão transmitindo à população uma sensação de que 200% dos crimes do Brasil são cometidos por adolescentes. O que é uma grande falácia, os números estão aí para demonstrar um absurdo disso. Mas as pessoas se mobilizam num debate emocional exatamente dessa forma. Outra coisa importante, falando da desinformação, é que nós precisamos lembrar as pessoas que outros países, como a Alemanha, Espanha e Estados Unidos, estão discutindo exatamente o oposto.
ampliação da idade penal. É isso. O Texas, estou me lembrando aqui do Dr. Malheiros, o Texas está fazendo essa discussão. O Texas? Pois é. Mas eu encerro a minha fala aqui, talvez de um óculos diferente, a partir de um óculos diferente. Até porque eu estou absolutamente convencido que não é no berro, nem no grito, nem na resposta emocional que se resolve um problema de tamanha complexidade. Eu entendo e sou solidário às vítimas de violência no nosso país. Entendo a resposta emocional das pessoas, mas não posso concordar com a resposta emocional do Estado. Mas eu encerro a minha fala aqui, como eu dizia, a partir de um bloco distinto, porque eu sou tucano e sou evangélico, sou protestante. Então eu quero aqui, a partir do meu óculos, dizer que eu não posso concordar com o circo armado pela extrema-direita, pela bancada retrô-BBB, da bala, da Bíblia e do boi. E agora do business? E agora eu aprendi uma nova. É a bola, a do business. E do banco. Mas eu não posso concordar com esse circo armado. E eu lamento profundamente, inclusive, que textos bíblicos, fora do contexto, sejam utilizados como justificativa, como o tempo se foi, mas como justificativa para PEC 171. Quero dizer que todas as vezes que isso acontecer, que os textos forem usados dessa forma, quero dizer que eu estarei no lado oposto, no lado da resistência e denunciando o abuso e o desvio que isso representa. Era isso. Muito bem. Agradecemos então a palavra do deputado Carlos Bezerra Júnior e gostaríamos de chamar com uma palavra o desembargador Dr. Antônio Carlos Martins. 3 minutos, companheiro. Amigos e amigas, eu sou daqueles professores que entende que a gente tem que levar os alunos para passar, para andar entre as pessoas. Os alunos têm que sentir o gosto da lágrima das pessoas. E eu falo isso, inclusive, para os novos juízes que estão chegando na magistratura. Então, eu tenho ido nos domingos de manhã, muitos domingos, com alunos, com novos juízes, para as favelas. Grande parte delas tomadas pelo crime organizado, e eu tenho mantido contato estreito, né, com meninos que trabalham para o tráfico. E um deles, o Tiago, há alguns anos atrás, me disse que o grande pai dele, né, que era o traficante do pedaço, conhecido como Alemão, o recebeu de braços abertos aos 7 anos de idade. Ele estava com 15, já estava armado, né? E eu falei com olhos de pai, olhando com olhos de pai para aquele menino, falei: ô Tiago, você não vai chegar aos 18 anos de idade. E ele me disse, evidentemente com outras palavras, ele me disse: tio, eu sei que eu não vou chegar até os 18 anos de idade, mas enquanto eu estiver vivo, estou vivendo com uma dignidade, né, que você não me deu. Se o Tiago não tinha medo de morrer, e isso eu posso garantir para vocês que ele não tinha, ele não tem medo de ser preso, e arrisco até um palpite. Eu acho que ele gostaria muito de ser preso, porque se ele aguentar com coragem 5, 6, 7, 8 anos no nosso fracassado sistema carcerário, ele está pronto, absolutamente pronto, para substituir o ídolo da vida dele, que é o Alemão, né? E depois tem mais uma coisa, ele tinha 15 anos de idade. Então, só para argumentar, se nós vamos pensar em reduzir para 16, como é que fica o Tiago? Então, reduzimos para 14, para 12, e nesse ritmo nós vamos acabar caindo na maternidade dos pobres. E vamos começar a prender os nossos bebês numa operação que podemos intitular de Operação Heróis. Muito obrigado.
queria só registrar a presença do professor Guilherme de Almeida, antigo assessor jurídico do Acnur, e também antigo assessor internacional da própria Secretaria de Estado de Direitos Humanos e nosso colega do Núcleo Souza Violência. Gostaria de convidar agora para a palavra, agradecendo o desembargador Antônio Carlos Malheiros. Gostaríamos de convidar agora para tomar a palavra o doutor Antônio Funari. Presidente da Comissão de Justiça de São Paulo. Queria saudar a todos, companheiros. Nós somos companheiros, muitos deles aqui com cabelos brancos, da luta para a Constituição, a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, que envolveu uma discussão profunda, plena, como não conheço nenhuma lei que tenha tido esse nascimento. E mais, foi uma lei que teve prazo para ser implantada. Essa proposta 171, e a Comissão dos Pais lançou há um mês atrás, mais ou menos, uma nota cujo título é a falácia da maioridade penal. A falácia do aumento da minoridade penal. É uma falácia porque não responde à questão da insegurança. Eles estão aproveitando isso como se fosse uma resposta ao fato de que a gente não tem conseguido direito humano à segurança, é o direito humano. E a resposta a isso tem que ser ofensiva. Não apenas defender, mas a gente tem que mobilizar a sociedade para cumprir o que estabelece a lei, porque essa lei dá responsabilidade para a família, para todos os poderes públicos, executivo, legislativo, judiciário, e a gente não está conseguindo implementar essa lei. A verdade é essa. Todos nós somos responsáveis. Rapidamente, representando o Dom Paulo Arnes, já há muito tempo, eu e o Marco Antônio Barbosa tivemos um encontro que se chamava Dos Navegantes Europeus. E teve uma senhora italiana que veio nos cumprimentar e depois fez a seguinte pergunta. Eu falei, eu admiro o Brasil, os brasileiros são tão... Gostei muito da fala de vocês, mas eu não entendo um povo que deixa suas crianças abandonadas na rua. Foi um tapa na cara. E a gente merece o Estado. Está na hora de a gente mobilizar a sociedade para fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. No Brasil tem que lei que pega e que não pega. Essa ainda não pegou. Temos que fazer com que essas leis, que são as leis civilizatórias, aquelas leis que atingem de fato o povo, vinguem, peguem. Essa eu acho que é a nossa tarefa. Obrigado. Como é que vocês matam? Gostaríamos de convidar também para tomar a palavra, agradecendo a palavra do Dr. Filho. Gostaríamos de convidar agora o Dr. Rubem Naves, presidente da Fundação APIC e da Save the Children. Boa tarde, bom dia, boa tarde a todos. Paulo Sérgio, primeiro, parabéns a você, Nancy, pela iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência. O ministro, Pedro Vargas, e nossa presidente, Fernanda Angélica Goulart. Hoje pela manhã eu tomei conhecimento de uma reportagem da TV Brasil, que está aqui presente, um observatório da imprensa, coordenado pelo Diniz, e que ele falou sobre um plebiscito no Uruguai, uma eleição em que a questão da maioridade, que segundo as pesquisas a sociedade uruguaia praticamente era favorável à redução da maioridade, então na eleição acabou vencendo aqueles ligados
os vencedores foram os ligados aos direitos humanos, ao movimento de direitos humanos, que manteve a maioridade penal aos 18 anos. Então foi uma vitória política. Nós estamos aqui diante de uma questão política muito séria. Claro, não é que mudou eles conseguiram mudar a sociedade uruguaia, mediante uma campanha, mediante uma articulação muito forte. Eu acho que isso está sendo proposto e está acontecendo em São Paulo, na Assembleia, na São Francisco e hoje nesse fórum. Claro que todas as organizações da sociedade civil, ministro, estão hoje fazendo e realizando articulações políticas muito fortes. A Fundação Abric da Aliança Internacional Save the Children, ela hoje está mobilizando seus quase 80 mil apoiadores e inúmeras empresas que são parceiras e também programas dela, como o Prefeitamento da Criança em mais de 1000 municípios. Essa é uma luta política. Claro que tem aspectos jurídicos e seguramente o Oscar fala lá sobre ele aqui. Quer dizer, como é que nós vamos mudar esse projeto nacional, esse projeto de sociedade consubstanciado nas normas da Constituição de 88, que diz que a federação, que a república e também a questão dos direitos individuais, como essa questão da maioridade penal, um processo especial filiado à doutrina do melhor interesse da criança. Quer dizer, como é que nós estamos querendo mudar esse projeto de sociedade, que é a sociedade brasileira? Então, é uma luta com aspectos políticos que estão aqui, e o aspecto político é uma luta também da comunicação. Quer dizer, é uma luta da comunicação, e eu acredito que a comunicação necessita, Paulo Sérgio, aí, de narrativas positivas. Eu acho que essa questão é que precisa ser levada. A Fundação Casa tem narrativas positivas. Nós vimos que um pai, que é o vereador de São Paulo, tem uma narrativa extremamente positiva. Eu acho que a sociedade só vai sensibilizar para essa questão se a gente conseguir produzir um discurso extremamente importante. E a universidade aí tem um papel extremamente importante. E eu também, e por último aqui, antes de encerrar, eu lembro uma iniciativa do deputado Carlos Bezerra na Assembleia. Eu acho que esse debate nós temos um pouco tempo para ganhar a opinião pública. Então, há necessidade de deslocar esse debate do Congresso Nacional. Os adolescentes estão em São Paulo, os adolescentes estão em todos os estados do Brasil, e é uma competência da Assembleia. Quer dizer, esse debate tem que trazer para a sociedade onde o adolescente está, para a gente discutir as nossas peculiaridades. Eu encerro essa manifestação antes que o Paulo Sérgio seja obrigado a intervir assim mais veementemente, uma citação do antigo governador, do nosso governador Mário Covas. O Mário Covas foi um constituinte que zelou pelo nosso projeto de sociedade. E um homem generoso, um político hábil, porque nós estamos diante de uma questão política. Mário Covas, no programa Roda Viva, em 29/11/99, diz o seguinte: porque é impressionante, que país é esse aqui que para reduzir a criminalidade tem que diminuir a idade? Quer dizer, nós só queremos fazer adultos criminosos? Que bobagem é essa? Eu sou rigorosamente contra. Isso defende o ponto de vista de uma determinada categoria social. Não depende o ponto de vista da sociedade. Não vejo nenhuma razão para você resolver o problema da criança infratora. Você tenha que diminuir a idade da pena de 18 anos, passa a ser 16 anos. Portanto, essa liderança expressiva que todos nós admiramos, quer dizer, eu acho que tem que ser um exemplo a ser seguido em São Paulo e pelos partidos políticos aqui. Muito obrigado. Agradecemos então a palavra. Agradecemos então a palavra do doutor Mário. Agradecemos a palavra do Dr. Rubens Naves. E nós vamos passar a palavra então para o Dr. Oscar Vilhena,
da Fundação Getúlio Vargas. Bom, queria, em primeiro lugar, parabenizar esse grupo formidável. Eu não conheço um grupo de ex-ministros tão formidável quanto esse. Parabenizo todos vocês pela capacidade de suplantar qualquer eventual diferença, se bem que eu acho que não haja muita diferença política entre vocês, sempre pelas causas que importam ao Brasil. Realmente os meus respeitos pelo trabalho que fizeram e pelo trabalho que têm feito. Bom, o Paulo Sérgio me determinou uma tarefa, e descumprir as tarefas do Paulo Sérgio é sempre algo arriscado, quem já trabalhou com ele sabe disso, né? E a tarefa era para falar um pouco sobre a constitucionalidade da PEC. Evidente que isso não é um argumento que eu acho que tenha qualquer importância no debate público, porque ele convence pouco, mas eventualmente isso chega ao Supremo, e portanto nós temos que ter uma maneira de constranger os ministros, não no sentido equivocado, porque ministros não se constrangem, mas para que eles se constranjam pelas suas próprias opiniões que já emitiram em casos anteriores, onde analisaram a constitucionalidade de emenda da Constituição. Se o Paulo me permite fugir do meu espírito por um minuto, eu acho que o grande argumento é esse que o nosso deputado Paulo Teixeira talvez possa estar construindo. Ou seja, nós temos que nos apropriar sobre o tema da segurança pública de uma forma progressista e oferecer à sociedade brasileira uma resposta que garanta que nós não tenhamos mais 56 mil homicídios como tivemos no ano passado. Essa é a nossa obrigação. Talvez essa tenha sido a nossa principal falha ao longo desses 25 anos. Não demos conta de um tema que foi apropriado por uma bancada que só quer bala, não para resolver o problema da segurança, mas, sobretudo, para conseguir o seu voto dessa população que está atemorizada. Bom, dito isso, que é uma pequena... eu gostaria de falar duas coisinhas apenas sobre a constitucionalidade da emenda 171, da inconstitucionalidade desse projeto. Para que raio serve cláusula pétrea? Por que nós amarramos as nossas mãos para impedir que nós mesmos mudemos uma norma da Constituição? Tem que ter uma razão para isso. Eu encontro duas razões fundamentais. Uma, para que em momentos de desrazão nós não coloquemos em risco a própria continuidade da democracia. Então todas aquelas emendas que ameaçam a democracia, seja as suas regras básicas, seja os seus pressupostos, devem ser colocados sob um escrutínio muito forte, porque eles ofendem aquilo que é mais fundamental na Constituição e aquilo para que uma Constituição serve, para permitir que uma geração transmita a outra a possibilidade de viver em democracia. Mas as cláusulas pétreas servem também por um segundo motivo. E esse segundo motivo é para quando uma maioria, também afastada da razão, usa do seu poder majoritário, do seu poder democrático, para perseguir uma minoria. E essa é a razão pela qual os alemães inventaram as cláusulas pétreas em 1949, para impedir que o nazismo ocorresse de novo. A pergunta: os nossos jovens são uma minoria? E mais, os nossos jovens são uma minoria discriminada socialmente? Eu não tenho dúvida alguma de responder isso afirmativamente. Numericamente são uma minoria, mas mais do que isso, eles são hoje objeto de uma forte discriminação na sociedade brasileira. Vejam, dos 56 mil homicídios que nós tivemos no ano passado, cerca de 1% foram praticados por menores de 18 anos. E qual é a reação dos maiores que não dão conta de assegurar os direitos da maioria de jovens que morreu entre esses 56 mil no ano passado? A maioria é de jovens. Nós não demos conta de proteger esses direitos, mas na hora de nos vingarmos, vamos nos vingar da minoria vulnerável e discriminada. Então esse é o momento para que o Supremo possa, não levianamente, como alguns ministros fizeram essa semana, dizendo que isso não é cláusula pétrea. Eles julgaram 3 emendas inconstitucionais. A do IPMF, porque ofendia o fantástico princípio da anterioridade tributária. A emenda 62 dos precatórios, porque o índice de correção monetária ofendia o fantástico direito à propriedade.
Uma terceira, que é a da Previdência Social, essa sim de enorme importância, onde eles julgaram um caso muito semelhante ao que nós temos aqui, quando se determinava que o afastamento da mulher do trabalho, que quem remunerasse ela acima de um teto fosse o empregador, o que teria um impacto devastador sobre a empregabilidade da mulher. Aí sim, o que o Supremo disse, isso tem um impacto negativo sobre uma minoria que está sendo discriminada. É por isso que hoje nós temos que ter muita clareza, que além de devastadora socialmente, essa emenda é absolutamente inconstitucional. Muito bem. Muito bem. Eu creio que, mesmo que a luta seja uma luta na opinião pública, é importante que nós temos condições de ir construindo essa argumentação dura para o debate que fatalmente, quem sabe, vai chegar no Supremo. Muito obrigado, Oscar. Eu quero mencionar presenças de Al Machado, Associação Cultural Cerro de Cristo. Lá no fundo. A autora Ariel de Castro Alves, outro importante companheiro dessa luta, das aldeias infantis SOS, do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, Ariel. E, claro, a nossa colega, membro do antigo CNDH, que agora tem um novo nome, que é CNDH, professora de Relações Internacionais da PUC, e a Flávia, que também vai falar daqui a pouco. Nós estamos terminando a Flávia, está ali. Eu queria, antes de terminar, antes de nós nos expressarmos, eu queria dizer que, concretamente, esse ato só foi possível pelo empenho dos pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Eu vou nomear alguns deles, o Renato, que está aqui me ajudando, o Renato Alves, o Fred Castelo Branco e a Viviane Cubas, que está ali. E eu queria que os outros pesquisadores e outros do staff do núcleo que estão aqui em volta simplesmente levantassem a mão e se nomeassem, porque eu não vou nomeá-los. Tem mais algum? Ali. Damião. Aliás, Mariana. Importante na história dos 27 anos do Núcleo de Estudos da Violência, foi sempre decisivo que os pesquisadores pudessem estar diretamente associados a essa iniciativa. Eu também devo anunciar, o ministro ainda não sabe, mas nós vamos convidá-lo, acho que a Angélica sabe, nós vamos fazer um importante encontro em junho, continuando essa luta, mas na mesma perspectiva da luta da opinião, a luta da informação, mas também a luta da argumentação constitucional. Então, nós não temos ainda a data, mas todos que estão aqui serão certamente convidados. Muito obrigado. Gostaria então de chamar, agradecendo a palavra do Dr. Oscar Vilhena, o professor Dr. Roberto Silva. Uma breve palavra. 3 minutos, senhor Roberto. Muito obrigado a todos. Parabéns, professor, por esse evento. Eu queria rapidamente abordar 3 pontos. Passar as mãos da Berenice. Queria passar às suas mãos esse livro. Chama-se Ciência da Delinquência, o olhar da USP sobre o ato infracional, o infrator, as medidas socioeducativas e suas práticas. Tá? Por uma razão muito simples. Está aqui a Maria Inês Bierrenbach, que, enquanto presidente da FEBEM, colocou uma representação da USP no Conselho Curador da Fundação, daquela fundação. Preferencialmente, ao longo dos anos, os representantes da USP no Conselho Curador da Fundação têm vindo do NEV. Estão vários de vocês aqui, né, que foram representantes. Na última gestão, eu fui nomeado como representante, sendo da Faculdade de Educação. Como ex-interno da Fundação Casa, como ex-presidiário
o Conselho não suportou a minha presença e não resistiu às críticas que eu fazia naquele Conselho. E para me silenciar, a senhora Berenice reformou o Estatuto da Fundação Casa para me tirar, e com isso tirou a representação da USP do Conselho Curador da Fundação Casa. Eu acho que nesse espaço de resistência isso precisa ser dito, Berenice. Te entrego esse livro como prova da nossa contribuição, da nossa disposição em ajudar, mas foi inaceitável excluir a USP do Conselho Curador da Fundação Casa. Por fim, queria dizer mais a nossa contribuição. Com a autorização da congregação da Faculdade de Educação da USP, nós acabamos de elaborar, estamos hoje coletando a assinatura de 7 entidades testemunhas. Nós nos antecipamos à convocação do Fábio Conde Comparato de entrar com a representação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra a PEC 171. Apresentando como autoridades coautoras exatamente a mesa diretora da Câmara dos Deputados e a presidência da CCJ. É um volume de 400 páginas, subscrito pela Faculdade de Educação da USP, pelo SEDECA Paulo Freire e 7 organizações que nós convidamos para serem testemunhas desse ato. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaríamos de ceder a palavra para encaminhando já para o final, porque os ministros têm um compromisso logo mais. A palavra, então, da professora Flávia Pelvezan, da PUC. Temos mais 2, né? Fechamos. Mais 2 oradores. Então, Flávio, 3 minutos. Um bom dia, uma boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao professor Paulo Sérgio, a professora Nancy Cardia, o ministro Pedro Vargas, a presidenta do CONANTA, Angélica, todos queridíssimos amigos, companheiros de tantas lutas emancipatórias. Dizer que me sinto muito feliz de participar dessa força-tarefa suprapartidária, emancipatória, em prol do direito ao respeito à infância no nosso Brasil. Eu vou, nos meus 3 minutos, vou alinhar 4 argumentos que me parecem centrais para essa discussão. O primeiro foi muito bem já enfocado pelo meu querido amigo professor Oscar, a absoluta inconstitucionalidade desta redução, seja porque a Constituição, encampando a doutrina da proteção integral, prevê a absoluta prioridade da criança e do adolescente e o dever do Estado em assegurar-lhes direitos básicos, colocando-nos a salvo de todas as formas de violência, opressão e crueldade. Portanto, não é entulhando as nossas cadeias, não é despejando a nossa juventude nas nossas cadeias que vamos honrar esse compromisso constitucional. Portanto, ao direito especial a esta proteção e ao direito à maioridade penal aos 18 anos. E a jurisprudência do Supremo que declarou inconstitucional mudanças, seja no campo tributário, como o Oscar mencionou, precatório, ou seja, temas que até poderiam suscitar dúvidas, mas dúvida não há de que o artigo 228 carrega um direito fundamental. E além disso, a maioridade penal, a redução da maioridade, perverte a racionalidade, a principiologia constitucional, porque justamente abole esse tratamento constitucional especial aos adolescentes, baseado numa ótica repressiva, ou seja, punição, isolamento, que aniquila qualquer perspectiva de inclusão, de reinserção e de medidas socioeducativas. Portanto, é absolutamente, flagrantemente inconstitucional qualquer ameaça a direitos, qualquer restrição. Também o âmbito internacional, eu aqui fortaleço o argumento constitucional com o argumento internacional. O Brasil ratificou dezenas de tratados, dentre eles a Convenção de Direitos da Criança, que prevê a excepcionalidade e a brevidade das medidas privativas de liberdade aplicáveis a adolescentes e a exigência do tratamento de reintegração. O segundo argumento, que eu creio que nós temos que estampar esse argumento cada vez mais, isso já foi mencionado, se nós temos aqui adolescentes envolvidos com 4% dos crimes cometidos, apenas 1%, até menos, se refere aos homicídios praticados no Brasil.
Terceiro argumento, o campo se refere à questão carcerária. Nós estamos aí no terceiro ou no quarto lugar no que se refere à maior população carcerária do mundo, 574 mil presos, conforme dados de julho de 2013, perdemos para os Estados Unidos, Chile e Rússia. Passamos a Rússia. Passamos a Rússia, então estamos em terceiro lugar. Houve, no período de 92 a 2013, a taxa de encarceramento foi elevada em 317% e quase metade dos presos são provisórios. Sabemos que a pena não tem qualquer caráter retributivo e ressocializador, o sistema carcerário não satisfaz essas finalidades, o índice de reincidência, não sei se estou colocado, chega a 70%, 80%, portanto isso aniquila qualquer dimensão ressocializadora e ainda há o controle pelo crime organizado de quem Estado é refém. Também o argumento do direito comparado é importante. Quantos países, aqui como França, Espanha, Suíça, Noruega, Uruguai, o próprio Estados Unidos, vou encerrar, estão a revisitar legislações para ampliar a maioridade. E eu encerro que, lembrando outro dado, o Brasil só perde para a Nigéria no assassinato de jovens. E 77% tem como alvo preferencial o jovem negro e pobre das nossas periferias. De modo que a redução da idade penal para confinar adolescentes na prisão com adultos viola parâmetros constitucionais, viola parâmetros civilizatórios internacionais e carece de qualquer fundamento fático a contribuir numa eventual luta contra a impunidade. Muito obrigada. Obrigado, professora Flávia, porque eu vejo, como nós estamos vendo, acho que o núcleo de constitucionalistas dessa resistência está muito bem representado. E vamos nessa direção. Eu queria registrar a presença do companheiro Antônio Festa, da Comissão Justiça. Onde está ele? Ali. Muito bem. Agora temos mais dois oradores. Nós não excedemos muito no horário. Para que, de modo, o ministro e os colegas possam dizer uma palavra. Gostaríamos de convidar, então, o senador Miguel Del Roio, e nós fechamos essa parte de palavras com o ministro Samuel. É uma plateia realmente extraordinária. 3 minutos, senador. Eu sei, mas você me avisa aí. Eu não posso contar uma história de um parlamento. Bom, outra coisa. Bom, uma assembleia magnífica. Quero agradecer a todos os secretários, ministros dos direitos humanos, que através de todos esses anos trabalharam e lutaram. Eles fizeram o Brasil mais civilizado, todos. E desejar muitas felicidades e muitos êxitos numa gestão que não será fácil, ministro Vargas. Contará com o nosso apoio. Aqui falta o José Gregório. Está chegando. Está chegando. Bom, creio que há 20 anos atrás, eu estava com ele quando estávamos fazendo o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, aí no governo de Fernando Henrique. Nós tínhamos feito uma visita na tua terra, lá no Rio Grande do Sul. E eu estava muito nervoso com a quantidade de violações que nós escutávamos. E aí eu falei com o Zé Gregório, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele falou, o jeitão dele, né, me irritava muito. Calma, calma, é longo esse caminho. Quanto mais você faz, mais te parece. E às vezes volta para trás. Eu fiquei mais irritado ainda. Mas, infelizmente, o Zé Gregório tinha suas razões que nós estamos vendo aqui. Companheiro Mário, companheiro Anivaldo Padilha, nós vimos esses dias, não só vocês dois, mas tem um motivo que eu cito vocês dois. O Calixto Metralha, assassino da chacina em Pernambuco, que torturou muitos, dezenas e dezenas de companheiros nossos, aqui em São Paulo, no DOPS do Gaiola, que assassinou outros, ser aplaudido numa manifestação da Avenida Paulista, levado em cima de um caminhão, filas para tirar selfie com esse monstro. Isso revela uma doença muito grande. Aliás, eu esqueci, Sérgio Gomes. Quando citei meu Mário, citei Anivaldo, meu amigo Sérgio Gomes.
revela uma doença muito grave dentro da sociedade brasileira. Mas a sociedade brasileira teve seus avanços, teve suas coisas boas. E uma das coisas melhores que nesse período que vocês existiram como secretário de Direitos Humanos foi exatamente o Estatuto do Adolescente. É um dos orgulhos do Brasil no exterior. Eu trabalho muito na Europa, eu sou europeu, e eu sei que isso é um dos orgulhos. Quando dizem para você, mas criança na rua, mas temos o Estatuto. Claro. Mas temos o Estatuto. Ora, não podemos deixar isso desmontar. Não é único. Isso foi em 92, viu, Derrota? Pois é, eu sei, mas nós corremos o perigo de desmontar uma das nossas joias internacionais, uma das nossas joias internacionais. Eu queria só citar, que falo aqui em nome do Comitê Paulista de Memória, Verdade e Justiça e também do Instituto Vladimir Herzog. Por que eu digo isso? Porque eu acho que foi um ministro que começou com uma proposta. Eu gostaria que essa proposta saísse de forma apelo dessa plateia magnífica aqui de São Paulo. Que é necessário a construção de uma frente democrática, e superpartidária, uma frente super-religiosa, quer dizer, vastíssima, que congregue tudo isso que existe contra a barbárie. É uma frente pela democracia contra a barbárie. Eu acho que se conseguirmos isso, essa reunião terá sido totalmente e completamente vitoriosa. Muito obrigado. Senador senador pela Itália, né? Na Itália, era na Itália. E gostaríamos de fechar esses momentos de fala para devolver a palavra à mesa, convidando para assumir a palavra o ministro Gilberto Salomão. Muito obrigado. Eu queria saudar a mesa, o ministro Vargas, o primeiro, várias pessoas conhecidas. Eu não estava esperando participar deste momento, cheguei um pouco adiantado, mas queria dizer que compartilho inteiramente das expressões que foram emitidas aqui sobre a inutilidade, o oportunismo e o caráter regressivo desta proposta de emenda. Ela nada faz para combater a impunidade ou a violência, ao contrário, ela, como foi dito aqui, seria uma contribuição para aumentar a vitimização dos jovens. Duas questões foram apresentadas aqui que eu gostaria de ressaltar. Uma é a necessidade de estar armado com argumentos jurídicos. Acho que foram feitos aqui alguns pontos sobre a provável inconstitucionalidade deste projeto de emenda, e também sobre a necessidade de fazer uma campanha de esclarecimento público bem fundamentada. Foi o presidente da Blink que fez isso. Afinal de contas, nós não podemos menosprezar preocupações que algumas pessoas têm, talvez validamente. Nem todas as pessoas são a favor dessa medida por razões oportunistas. Elas são levadas por uma propaganda, tendenciosa, que ignora os fatos. E é preciso desmentir esses fatos de maneira eficiente. Uma outra coisa que eu acho importante fazer também é que os responsáveis pelos direitos humanos e pelas questões de administração da justiça e das medidas socioeducativas
sejam levados a efetivamente controlar as instituições que aplicam essas medidas, porque é notório que tem sido muito pouco o êxito dessas medidas. Me recordo que quando fui secretário de Estado, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara costumava fazer caravanas para fiscalizar a aplicação de certas leis. Essas caravanas eram eficazes, muitas vezes criavam constrangimentos para governos estaduais ou para o governo federal, mas contribuíam para que houvesse progressos na correção de certas falhas. Eu sugeria que fosse retomada a prática das caravanas e fossem feitas visitas a instituições onde são aplicadas as medidas socioeducativas, para ver se essas instituições realmente servem ao objetivo de reinserção desses jovens na sociedade, preparação deles para uma vida mais positiva. Era só isso que eu queria. Muito obrigado, embaixador José Saboia, meu querido amigo. Acho que nós terminamos, né? Eu quero agradecer a todos que fizeram intervenções aqui, a todos que acompanharam essa manhã. Nós vamos fazer uma breve conclusão. A professora Nancy Cardier, que tem que intervir num outro seminário, ela vai dar um breve fecho de olho. Depois a Angélica e o ministro Pepe Vargas, e nós passaremos para a segunda etapa dessa reunião. Estamos só aguardando o embaixador Zé Gregório, que deve chegar em alguns minutos. Nós deveremos ter uma pequena reunião numa outra sala, mas todos que tiverem condições de permanecer serão muito bem-vindos nessa segunda etapa, com a centralidade dessa iniciativa. Professora Nancy Cardier. Também vai chegar. Fecho pode ser, de ouro já duvido. Essa história de metais já não adentra essa esfera. Nós temos um grande desafio. O desafio é aquele da opinião pública. Eu acho que se nós não conseguirmos reverter essas estatísticas que estão sendo apresentadas hoje em dia de apoio a essa medida nas pesquisas de opinião pública, vai ser uma batalha montanha acima. É um maciço apoio que expressa, na minha limitada capacidade de entendimento, o medo e a insegurança que as pessoas sentem. As pessoas, quando elas se sentem acuadas, elas querem soluções que parecem simples, rápidas e indolor para si mesmas. Então, é muito fácil você fazer com que a população expresse apoio para uma ideia que parece de bom senso, entre aspas. Foi mencionado aqui a questão da reversão que se conseguiu no Uruguai, quando do plebiscito sobre a redução da maioridade e a campanha que foi feita, e eu pensei no exemplo oposto, quando nós tivemos o plebiscito sobre o desarmamento, em que nós começamos a discussão e os debates com a maioria apoiando a total proibição da venda de armas e munição. E terminamos perdendo o plebiscito. Por quê? Porque o outro lado, a bancada da bala, muito bem iniciada pela indústria armamentista no Brasil, criou uma campanha nacional feita por profissionais na área, que convenceu a população de que ela estaria entregando nas mãos do governo toda a sua segurança. Numa situação continuada de sensação de insegurança pública, isso parecia loucura.
E foi isso que fez com que as pessoas mudassem de ideia. Eu acho que já existe na literatura internacional, já existem os exemplos, né, de vários países, as ideias do que funciona. O que funciona para em delinquindo, o que funciona para que os jovens não voltem a delinquir. Porque o problema da população é esse, garantia de que eles não vão delinquir mais. Eu acho que nós temos que pegar todos os mitos que estão circulando na opinião pública a respeito do que é infração juvenil, qual é o perfil dessa infração e o que acontece com esses jovens que são pegos na infração e qual é o grau de reincidência, qual é o grau de resistência e quais são as experiências que deram certo. Nós temos que pegar os mitos a respeito dessa delinquência e o que é que funciona de fato para evitar que isso continue ao longo da vida. E a gente tem que encontrar uma maneira de dialogar com a população, senão realmente vai ser uma batalha muito, muito difícil. É essa o fecho que eu tenho, que não seja de ouro, mas acho que é de um metal bem pobre. Muito obrigado. Agora com a palavra a companheira Angélica, ela não só como secretária da Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente, mas também como a presidenta da COP. E em seguida, o ministro Pepe Vargas vai fechar essa reunião. Eu repito que nós vamos aguardar os dois companheiros do grupo, o Zé Gregório, que estão ouvindo, às 20 para 1, eles estão aqui. Teremos uma brevíssima reunião, porque já está tudo acertado, evidentemente. E viremos aqui simplesmente para a assinatura do documento conjunto, propondo uma ação unificada em relação a essa nefanda PEC e uma abertura de diálogo com os companheiros da imprensa. Angélica. Então, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, ministro Pepe. Queria cumprimentar tanto o amigo, né, Paulo Sérgio Pinheiro, quanto o ministro Pepe pela iniciativa e celebrar todas as participações aqui que reafirmam, né, que nós de fato precisamos nos organizar e todas essas posições precisam convergir para um movimento só de resposta a essa iniciativa que é tão nefasta e já foi tão afirmada aqui para a garantia dos direitos individuais dos nossos meninos e meninas. Então, para finalizar nossa fala, eu gostaria de afirmar que o CONANDA, né, o CONJUVE e o CNPIR, né, que é o Conselho também de Programa de Igualdade Racial, nós nos juntamos, formamos um grupo de trabalho, temos uma linha muito bem definida, compartilhada inclusive com os nossos aliados dentro da Câmara dos Deputados. Aí eu me referencio à deputada Maria do Rosário, ao deputado Paulo Teixeira e muitos outros, que de uma forma criamos um grupo de resistência e formulamos um plano de trabalho que vai desde a incidência política no legislativo, na abordagem incansável junto a todos os parlamentares que nós temos como esperança de ainda conseguir mudar a opinião. Não estamos nos dedicando, embora na comissão especial estejamos fazendo uma frente de resistência, não é o nosso foco, né? O nosso foco é no plenário, quando essa matéria da PEC 171 for à votação. Então, esse grupo de resistência está implantado dentro da Câmara, com várias organizações da sociedade civil incluídas e imbuídas, né, nesta missão de mudar as posições dentro do parlamento. Temos um grupo de trabalho de comunicação, e eu acho que muitas pessoas, o doutor Rubens Naves se referiu a isso, porque realmente criando uma narrativa de conhecimento, porque todos esses argumentos que estão colocados aqui nos parecem muito óbvios, né, mas eles precisam chegar, né, aos territórios, às bases, diretamente à população, para que ela possa formar a sua opinião também, né, baseada nessas considerações todas que foram levantadas aqui. Então, tem um grupo de comunicação produzindo toda uma linha de pesquisa
dos argumentos que estão ajudando a formular esse posicionamento dentro da sociedade, para que de uma forma objetiva, né, e dirigida especificamente a desconstruir toda essa mistificação em torno da impunidade, que são os dois eixos centrais dessa discussão, a impunidade e a violência. Né? E que o nosso menino e a nossa menina não podem pagar de fato essa conta, essa fatura, né, desse grande anseio da nossa sociedade de resolver essas questões. E a outra, né, para finalizar, é um grupo de mobilização, porque o Brasil todo está presente nessa discussão. Né? Eu acho que a gente, de fato, historicamente, está conseguindo reviver um momento que foi a construção do Estatuto da Criança e Adolescente pelo seu apelo, né, que tem de mobilização social. Então, o Brasil todo está presente nessa discussão, com um movimento lindo, que eu acho que todos vocês acompanharam, que foi o Amanhecer pela Não Redução, e muitas outras iniciativas nesse entorno, e que nós estamos tentando reunir todos esses grupos, esses 3 conselhos, no dia 5 agora de maio, em Brasília, né, no Centro Israel Pinheiro. Nós vamos fazer uma plenária nacional, não só para reunir todas essas iniciativas, mas para deliberar coletivamente, conjuntamente, quais vão ser as nossas grandes bandeiras e presenças, uma organização, uma unificação de todas essas iniciativas. Dentre elas, né, existe ainda informalmente, nós temos a intenção de formalizar agora no dia 5 a criação de uma frente ampla de enfrentamento à redução da maioridade penal. Então estão todos convidados, e eu acredito que só mesmo nessa perspectiva de uma grande mobilização que coloca acima todos os interesses, qualquer interesse político, econômico, partidário, religioso, né, que a gente realmente vai conseguir, de fato, nas relações de todos os poderes, nas relações federativas, na relação com a sociedade, que nós vamos poder não só e emblematicamente responder, né, impedindo o avanço dessa PEC, mas do que ela simbolicamente traduz em relação a todos os outros direitos e garantias individuais que estão em jogo aí. Então, de fato, nós estamos aqui para agradecer ao Paulo Sérgio Pinheiro por toda a sua presença e a sua capacidade de mobilização, né? E pensando já nesse evento de junho, que estamos já alinhavando e construindo junto e fazendo essa grande convocação para que todos se apresentem presencialmente, simbolicamente nesse debate. É só de fato assim que a gente vai conseguir superar e vencer esse momento tão difícil. Algum orador mencionou a questão da solidariedade internacional. A Angélica me permitindo, no dia 7 de maio vai estar aqui a representante especial em Brasília, a representante especial do secretário-geral da ONU, a Marta Santos Paz, minha colega Marta Santos Paz, que vai ficar um dia inteiro, e nós vamos fazer uma peregrinação por Brasília justamente para demonstrar também o empenho do secretário-geral no sentido da luta contra esse retrocesso. Também, oportunamente, o Alto Comissariado de Direitos Humanos irá se manifestar pela figura do seu representante, que é sediado no Chile, justamente somando nessas atividades. Eu queria, antes de passar a palavra para o ministro Pepe Vargas, agradecer, primeiro, em nome do professor Sérgio Adorno, a Ana Cicadia, que está aqui, e eu mesmo, em nome de todos os pesquisadores, que são os maiores responsáveis por esse sucesso desse evento, a sua imediata disponibilidade de atender o convite da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tinha um colega, Michel Debrun, na Unicamp, que dizia que a universidade tem a capacidade de ser um intelectual orgânico coletivo, justamente nessas temáticas como a dos direitos humanos, dos direitos das crianças. Eu acho que fazendo isso a universidade realmente quer cumprir esse papel. Nós somos gratíssimos ao ministro, também a todos os ex-ministros que aceitaram vir quase que com antecedência de 2 dias
O Paulo Vanucci e o Zé Gregório estão chegando daqui a pouco. Vamos estar todos juntos aqui. Talvez não haja nenhum grande intervalo entre o fim dessa reunião e a outra. Simplesmente nos reuniremos alguns minutos e voltaremos logo aqui para a assinatura e divulgação da carta conjunta. Muito obrigado, ministro, com a palavra. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença de todos e todas. Eu acho que as questões centrais já foram ditas, todas elas. Eu apenas queria dizer que, com certeza, tivemos aqui hoje uma manhã extraordinária. Eu queria agradecer a todas as pessoas que trabalharam muito para a realização desse encontro. Agradeço na pessoa do Paulo Sérgio Pinheiro, que teve um desprendimento fantástico, né, desde a primeira vez que conversamos por telefone, a todas as pessoas aqui da universidade também, a pessoa da professora Nancy Cardini, enfim, a todas as pessoas que viabilizaram esse momento. Quero reforçar aqui essa questão que a Angélica colocou da plenária do dia 5 em Brasília. O objetivo da plenária, a Angélica já colocou qual é. Mas nós temos que, a partir dessa plenária, ter a capacidade de capilarizar essa plenária por todo o território nacional. Aqui em São Paulo nós já temos, com certeza, um embrião daquilo que é, digo embrião, que já é muito representativo, mas precisamos ampliar, com certeza, o que poderia ser, digamos assim, uma seção da frente nacional, né, em defesa da democracia, dos direitos humanos, dos direitos da criança e do adolescente, do nosso estatuto da criança e do adolescente. Temos que ter a capacidade de levar isso para todos os estados, temos que ter a capacidade de levar isso para todos os municípios. Alguém aqui falou, não anotei, não me recordo exatamente quem, mas alguém falou que nós não podemos fazer um só elemento defensivo. Nós podemos e devemos, nesse momento, foi o Fornari que falou, exatamente, aproveitar esse momento para fazermos um movimento ofensivo no sentido da afirmação dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não lembro com quem que eu estava falando esses dias, mas eu me recordo quando da discussão, do debate do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu era vereadora à época no meu município de Caxias do Sul. E tive a sorte de ter sido vereador logo depois da Constituinte. Aí teve o processo de discussão das constituições estaduais e o processo de elaboração das leis orgânicas municipais. E, na sequência, chegando Paulo Vanucci, e, na sequência, toda essa discussão que levou ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E todos que viveram nesse momento lembram da intensa mobilização nacional que houve em torno dessa questão. É difícil encontrar uma cidade brasileira, onde tem movimento organizado, que não teve grandes manifestações em defesa da votação do Estatuto da Criança e do Adolescente, com mobilização das organizações da sociedade civil, governos municipais, parlamentares. Eu acho que nós temos a condição de retomar um movimento dessa natureza, não só para impedirmos esse retrocesso, como fazermos um grande debate nacional para que a proteção integral à criança e adolescente possa ser retomada, né, num outro patamar do nosso país. Eu acho que nós podemos fazer, como se diz no ditado popular, no limão limonada. Eu acho que esse é o nosso desafio. Então, é muito significativo que a gente tenha aqui, né, praticamente todos os ex-titulares da Secretaria de Direitos Humanos, né, pessoas que passaram por lá, fizeram um trabalho extraordinário, né, e a nossa presença, e esse momento aqui, ele é simbólico, no sentido daquilo que eu disse na primeira fala, na fala de abertura. Né, nós estamos aqui afirmando um movimento suprapartidário, um grande movimento de pessoas que têm os direitos humanos como uma questão fundamental, que estão aqui afirmando, né, a universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos do nosso país, começando pelos direitos da criança e dos adolescentes. Eu acho que todos nós que aqui estamos temos trajetórias distintas, podemos pertencer a correntes políticas distintas, mas eu creio que todos nós que aqui estamos hoje somos companheiros do mesmo sonho, né, de uma sociedade que tenha uma cultura de paz, tenha uma cultura de tolerância, uma sociedade que afirme os direitos políticos e civis
de todos os cidadãos e cidadãs, uma sociedade que afirme os direitos econômicos, sociais e culturais de todos os seus cidadãos e cidadãs, como forma de construir uma sociedade com justiça social. Então, eu acho que nós, que somos companheiros e companheiras desse sonho, temos o dever e a obrigação de continuar lutando por essa causa e tentar levar todo esse debate em todo o território nacional. Como foi dito aqui, nós temos que fazer um trabalho de desconstituição de mitos. Temos que fazer um trabalho de levar informação às pessoas, mas com a qualidade que tem todo esse universo de pessoas que fazem a defesa dos direitos humanos e dos direitos da criança e do adolescente. Eu não tenho a menor dúvida que se a gente for à luta, a gente tem condições de conseguir não só impedir o retrocesso, como inclusive aproveitarmos esse momento para termos outros avanços. Então, voltando à minha fala inicial, se a história não é linear, se a história é feita de avanços e recuos, perante um risco de recuo, vamos trabalhar para termos novos avanços. Obrigado a todos e todas que participaram.